bem-vindos a mais um Balanço Geral. E hoje eu vou começar o programa falando sobre um caso. Na verdade, sobre dois casos. É que na realidade, esses dois casos eles têm em comum o mesmo criminoso. Bom, eu vou voltar lá em 1998, que foi quando ocorreu o assassinato da estudante de enfermagem, Graciane. E infelizmente, até hoje, a família não se tem respostas da justiça. Bom, lá em 98, ela foi assassinada e o principal suspeito ele foi detido na época, mas por faltas de prova, ele foi liberado. Bom, aí a história ficou pelo inquérito mesmo, o Ministério Público não fez a denúncia e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, eu digo, pela questão de que o caso foi em 1998. E um caso de homicídio que tem a pena em abstrato superior a 12 anos, em 20 anos ele prescreve. E foi o que aconteceu. Em janeiro de 2018, prescreveu o caso de Grace. Bom, eu gostaria de rodar a matéria para que vocês entendam melhor esse primeiro caso, para que eu então possa falar sobre o segundo. Graciane, estudante de enfermagem, foi encontrada morta dentro de um carro abandonado no matagal em Juazeiro da Bahia, no ano de 1998. A última pessoa com quem ela manteve o contato foi com a sua mãe, com quem ela falou ao telefone. Alô, mãe? Alô, filha? Eu tô ligando pra te avisar que eu desisti de ir naquela entrevista de emprego. Por que você desistiu? Não deu certo? É porque o Alessandro apareceu aqui, enquanto eu tava esperando o ônibus, e aí ele me falou de uma vaga de emprego que surgiu lá no lugar onde ele trabalha. É de confiança esse emprego? Tem certeza que é uma boa ideia? Mas fique tranquila, vai dar tudo certo. Mais tarde eu chego em casa e te conto como foi, tá? Beijos, te amo. Filha, espera para eu entender melhor essa história. Alô, filha? Alô? Após essa ligação, Graciane foi encontrada morta, 3 dias depois de desaparecida. O então principal suspeito foi detido, mas em algumas semanas foi liberado por falta de prova. Bom, vocês puderam acompanhar aí o caso de Grace. E eu quero que vocês segurem essa informação, porque agora eu vou começar a falar sobre o segundo caso, que aconteceu agora em 2016, quando Alessandro, o mesmo criminoso, ele cometeu um estupro. E eu vou começar a falar sobre o caso de Luara. Bom, eu quero começar a primeira parte da matéria, porque ela procurou a nossa produção para poder falar, já que ela não obteve respostas da justiça também. E eu vou mostrar aí a primeira parte da matéria para que vocês entendam um pouco e daqui a pouco eu volto para continuar a história. Bom, gente, a gente está aqui com a vítima Luara, que aconteceu o estupro com ela em 2016. Ela vai poder nos esclarecer melhor aqui algumas dúvidas com relação ao caso dela, que por ela ter sido estuprada em 2016 e ela só procurou a justiça em 2018, possivelmente o caso dela vai ficar impune. Luara, você poderia nos dizer exatamente o que aconteceu no dia 22 de abril de 2016? Bom, naquele dia pela manhã, eu recebi uma ligação do Alessandro, que era meu vizinho. E ele me disse que tinha uma vaga de emprego que tinha sido aberta na empresa que ele trabalhava, que era uma construção até então. E ele falou que a gente poderia se encontrar em um local próximo da nossa casa para ir até essa empresa, já que eu não saberia chegar lá sozinha. Só que chegando lá, eu percebi que o local era meio deserto, mas por ser uma construção, não tinha do que duvidar. Mas ele começou a ficar agressivo e diferente do que eu era acostumada a ver no cotidiano. E então ele me levou para essa construção onde tudo aconteceu.
pessoal segura a matéria. Bom, vocês puderam acompanhar aí o caso de Luara. Na verdade, é só uma parte da matéria. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a segunda parte da matéria. Mas antes eu gostaria de falar umas coisas pra vocês. Vocês perceberam a semelhança do crime? É uma proposta de emprego, mesmo criminoso. Eu não tenho dúvidas de que foi Alessandro quem cometeu o crime, que cometeu o assassinato de Grace em 1991. Mas eu quero falar mais agora um pouquinho sobre o caso de Luara. Porque ela foi chutada em 2016, mas ela só procurou a justiça agora em 2018, por motivos dela, que ela vai contar agora na segunda parte da matéria. E quando ela chegou lá no Ministério Público, o que aconteceu? Eu não posso mais fazer nada pela senhora. Porque a senhora sabia quem era o sujeito e a senhora não denunciou, a senhora tinha um prazo de 6 meses. E aí o Ministério Público disse que não poderia oferecer mais a denúncia. Bom, eu vou mostrar agora a segunda parte da matéria, para vocês entenderem melhor com as palavras de Luara. E aí, quando acabar essa matéria, eu volto para poder falar sobre uma entrevista que a gente conseguiu com o promotor de justiça, David William, e ele pode nos esclarecer muitas dúvidas com relação a esses dois casos. Bom, eu imagino que não deve ter sido nada fácil, porque a gente acompanhou as imagens que você mesma, inclusive é bom destacar aqui, que ela mesma recolheu as imagens, ela conseguiu ir atrás das imagens, porque quando ela procurou a justiça, o Ministério Público já não podia fazer mais nada. Então, ela procurou provas de que aquilo realmente tinha acontecido para ver se convencia as autoridades de que precisava de respostas. E aí ela procurou câmeras de segurança, ela conseguiu, acho que da própria construtora, e a gente viu as câmeras de segurança quando ele a conduziu para debaixo de uma árvore, que foi quando tudo aconteceu. Luara, você poderia nos dizer o porquê que você demorou tanto tempo para procurar ajuda, para ir à justiça? Bom, eu acredito que você dizer que eu demorei muito tempo para ter coragem de expor uma situação dessa, nem pode, isso não tem nem como ser dito, porque as consequências que geram um fato desse na vida de uma pessoa não cabem no lapso de tempo nenhum. Não são 6 meses ou 2 anos ou 10 que podem ajudar alguém a esquecer ou a ter coragem de expor tudo o que aconteceu. E, inclusive, eu acredito que quem quer que tenha dado esse prazo de 6 meses para a pessoa denunciar alguém, não sabe o que é uma situação dessa, não sabe os danos que podem causar na vida de alguém. Durante muitas noites em que eu passei acordada, com medo realmente da minha casa ser invadida, ou pior, nem ser invadida, dele entrar pela porta da frente, já que ele era meu vizinho, uma pessoa conhecida, amigo da família, como eu tenho certeza que acontece em muitos outros casos. E como esse vai continuar sem resposta da justiça, eu decidi, depois de muito tempo, depois de muita ajuda, tanto psicológica quanto da minha família, muito apoio de amigos, ter coragem de expor e força também para vir diante a câmera. Bom, agora a gente vai rodar a matéria que a gente conseguiu uma entrevista com o promotor de justiça David William, e ele nos esclareceu algumas dúvidas com relação a esses dois casos. Ele nos falou sobre as possíveis diferenças entre prescrição e decadência. Vocês vão conferir agora na matéria. Boa tarde, doutor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo senhor ter nos cedido essa entrevista. Eu acho muito importante que a gente leve esse conteúdo ao pessoal de casa com relação a muitos crimes que ficam impunes. Primeiramente, eu gostaria de fazer 3 perguntas com relação a 2 casos. O primeiro seria o de Luara. Luara ficará sem a resposta da justiça, mesmo tendo sofrido um estupro que quase a levou à morte? No caso de Luara, ocorreu a perda do direito de ação por meio do decurso do tempo.
Essa perda do direito de ação ocorre na ação pública condicionada, mediante representação, e na ação privada, mediante queixa. É importante falar que o direito de ação não dura para toda a vida. Ela tem um prazo de 6 meses a partir do momento em que a vítima, a ofendida ou o ofendido, tem ciência do autor do fato. É importante que eu fale aqui também que as vítimas desse crime procurem imediatamente a polícia ou o poder público para que esses possam tomar medidas cabíveis para que, por meio das brechas na lei, essas pessoas, esses criminosos, não saiam impunes de tais fatos. E com relação ao caso de Grace, o caso dela vai ficar impune, tendo em vista que a justiça não conseguiu capturar esse sujeito depois de tantos anos? Ela vai ficar sem uma resposta da justiça por ter ocorrido a prescrição? O caso de Grace baseou-se em um homicídio qualificado, o qual a lei combina pena de 12 a 30 anos de reclusão, e a prescrição ocorrerá a partir de 20 anos da data da consumação desse fato. Essa medida está exposta no artigo 109 do Código Penal. No caso de Grace, ocorreu a inércia por parte das autoridades policiais, que deixaram passar 20 anos para apurar o fato, ou seja, não passaram para a autoridade competente para que fossem tomadas medidas cabíveis para o oferecimento da denúncia e a punição desse agente, desse criminoso. No caso de Grace, ocorreu a perda da pretensão punitiva do Estado, ou seja, o Estado nada mais pode fazer contra aquele criminoso, pois a sua punibilidade foi extinta pelo decurso do tempo. Ocorreu, de fato, a prescrição. E por fim, doutor, eu gostaria de fazer uma última pergunta com relação à decadência e à prescrição, que eu acho importante que o senhor esclareça ao pessoal de casa. Se existe diferença entre a decadência e a prescrição, e se sim, quais seriam essas diferenças? Apesar de as duas constituírem formas de extinção de punibilidade, há sim uma diferença entre elas. A decadência é a perda do direito de ação por meio do decurso do tempo. Foi o que ocorreu no caso de Luara, em que ela teve seu direito decaído por não ter procurado, no prazo de 6 meses, as autoridades competentes. Já a prescrição é a perda da pretensão punitiva ou executória por parte do Estado de punir. Ela pode ocorrer antes, durante ou mesmo depois do trânsito em julgado da ação condenatória. E ela extingue a punibilidade. Bom, vocês puderam acompanhar esses 2 casos que nós tratamos aqui hoje no programa. A entrevista com o promotor David William, que nos esclareceu algumas dúvidas com relação a esses 2 casos. Ele pôde nos explicar melhor os nossos questionamentos. Então, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês por terem nos acompanhado até aqui. E fica com Deus. Até a próxima.